Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Então, começando agora, boa noite a todos, vocês que nos prestigiam, nos assistindo, nos ouvindo na Rádio Sim FM, na TV Sim 106.1, seu canal do estado, e no YouTube. Hoje o nosso bate-papo vai tratar de um assunto extremamente importante, um mercado que está muito na alta, que é o mercado imobiliário. Para isso, nós temos duas feras aqui do direito, que são os doutores Tiago Cação Vinhas e o doutor Gabriel Graça Pizzetto, que vão vir aqui para falar tudo sobre o mercado imobiliário, deixar você bastante informado. Só que antes da gente passar a palavra para eles, vamos ver como é que está a BR-101. Aí, BR está movimentada, hein? Para quem, né, para um lockdown, eu tô achando que está. Mas assim, a gente espera que quem tiver seja só para serviços essenciais, né, ou viagens essenciais, apesar do feriado de amanhã. A gente sabe que a orientação é ficar em casa, ou no máximo ir para uma casa que você tem, né, de passeio, mas ficar lá, guardadinho, você e a família, para curtir o feriado, a paixão de Cristo. E aí, vamos entrar no nosso tema mercado imobiliário, né, Gabriel? Só que antes, Gabriel Graça Pizzetto abandonou os vizinhos lá do centro, foi para Vitória logo cedo. E aí, fala um pouquinho da trajetória e se apresentar aqui para os nossos telespectadores. Primeiramente, boa tarde, noite, né? Tiago, é um prazer estar aqui, me sinto muito honrado estar aqui, receber esse convite seu. Então, fui para Vitória em busca de uma vida pública, de uma carreira pública, onde passei a estudar e acabei abandonando a cidade de certa forma. Lá se foram uns 15, 16 anos. Já tem isso tudo já? Isso tudo. Passa rápido. Mas tá na hora de voltar, né? Não, tá tem que voltar, ué. Isso aí. E aí, eu obtive aprovação, hoje estou no Tribunal de Justiça, mas não posso negar que a veia empreendedora chama, o sangue linharense chamou, né? A gente sabe o potencial de Linhares para gerar emprego e renda, a gente sabe o potencial dessa cidade e isso fica desde o nosso nascimento, a gente vai aprendendo isso, vendo na família. E acabei ingressando agora na iniciativa privada, né? De onde, se Deus quiser, vai me trazer de volta a Linhares. Então tá bom. Construtora Pizzetto, para você que está nos assistindo e ouvindo na Rádio Sim FM, guarda esse nome, Construtora Pizzetto. Engenharia. Construtora Pizzetto Engenharia, que só faz obra de qualidade, é isso mesmo. E doutor Tiago Cação Vinhas, de Taubaté, São Paulo, e hoje aqui em Linhares, comandando a área jurídica. Comandando a gente não sabe, né? Porque, assim, o que tem muita concorrência. Mas é uma concorrência sadia, né? É uma concorrência sadia, todo mundo amigo, né? Todo mundo amigo. E, assim, é uma trajetória engraçada, porque a gente fala que a gente é de Taubaté, o pessoal já lembra da grávida, começa a rir da sua cara. Não, eu vim de Taubaté de verdade, é do lugar do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ninguém lembra mais do sítio, o pessoal só lembra da grávida, é muito triste. É isso aí. Enfim, eu passei toda a minha infância e adolescência em Taubaté, passei depois
depois no vestibular, fui fazer faculdade de Direito na Universidade de São Paulo. Fiquei lá. Famosa Sanfran. A famosa Sanfran. Eu não falo Sanfran normalmente porque as pessoas não ligam, né? Não, eu sou da Sanfran. Quem é de lá mais conhece. Daí eu comecei a trabalhar num escritório muito grande, fiquei mais de 10 anos no escritório lá, chama Pinheiro Neto. Fiz meu mestrado e vim parar aqui no Espírito Santo. Passei no concurso da Faceli. Que coisa boa, você veio parar na melhor cidade do Espírito Santo. Pois é, adotei a cidade. Eu brinco. O pessoal fala assim, pô, você é de fora. Pô, até tem título de eleitor eu já tenho aqui na cidade. Então, eu sou eleitor aqui na cidade. Eu adotei de verdade a cidade. Estou vinculado pela Faceli, pelo escritório, pelo título de eleitor, tudo. Até comprei imóvel aqui, gente. Olha aí, então já entra no mercado imobiliário. Gabriel pode te dar uma aula se eu comprou bem ou mal esse imóvel. É isso aí, mas doutor Tiago, ainda, você falou da Faceli. Então você está dando aula na Faceli. Sim. Como é que estão as aulas hoje? Olha, é uma coisa muito curiosa. Na Faceli, ela teve uma iniciativa muito legal quando começou a pandemia, lá em março do ano passado, em que a gente estabeleceu a aula digital logo de cara. Assim, logo de cara, fazer videoaula, não vamos parar, colocar aula remota para não atrapalhar a vida dos alunos. Porque, enfim, a coisa tem que andar. Aos trancos e barrancos a gente foi se acertando. Hoje a coisa está fluindo muito bem. A gente faz aula eu faço aula no Google Meet todo dia, no horário da aula, 2 horas de aula mais ou menos. Grava para os alunos que não conseguem assistir, porque às vezes tem problema de internet, a gente sabe como é que funciona. E a gente vai. O único problema é que você não olha pra cara dos alunos, né? Porque eles não ligam a câmera. Então você fica falando com um monte de ícone redondinho ali. Não deve. É meio complicado. É meio complicado. E quando você tem já uma revinculação com a turma, por exemplo, eu dou aula pra uma turma que eu já dei aula antes presencialmente. Aí você conhece os alunos, dá pra perguntar, puxar papo e tal. Mas e quando você pega uma turma do zero? Eu tô dando aula pra uma sala, pra vocês terem noção, é uma turma que eles não se conhecem. É uma turma de segundo período. Eles nunca tiveram aula presencial. Então, assim, você dá aula e todo mundo quer todo mundo... É muito estranho isso. Ninguém se conhece, ninguém faz brincadeira entre si, porque ninguém se conhece. Então não liga a câmera e tal. Imagina quando voltar ao presencial. Você que é fulano. É muito estranho. É muito estranho. Mas aí você já volta e nos convida pro churrasco. Sim. Tem que ter um churrasco. Esse lockdown vai acabar. A gente sabe que isso vai passar. A gente lamenta, né, Tiago, Gabriel, tudo que vem acontecendo, todas as mortes, solidarizamos. Principalmente essa semana tivemos uma pessoa muito conhecida, né, que foi do Lucas, tivemos também a Celina, restaurante Celina, diversas pessoas perdendo sua vida, as famílias muito tristes e a gente como sociedade também muito preocupado e triste com esse momento, mas vai passar. E esse churrasco você pode me convidar, viu? Eu tô lá, né, Gabriel? Não pode esquecer. Estaremos lá. Não, tem que ter um churrasco, tem que ter uma rave de churrasco. Churrasco só de segunda a segunda, tá bom demais. É uma coisa tranquila. E no Tribunal de Justiça, Gabriel, você que tá lá no Tribunal de Justiça todos os dias, o trabalho hoje é presencial ou é um trabalho remoto? Remoto que eu falo em casa, tá? Você que está aí nos assistindo. Não estamos todos os dias no momento, né? O que acontece? O tribunal ali foi pego de surpresa, já vinha se implementando o PJE. PJE, né? É um sistema do CNJ. Que você faz tudo online. Isso. E nós estávamos, assim, internamente também focando alguns softwares próprios para o trabalho remoto e fomos pegos de surpresa com a pandemia. Diante disso, o que aconteceu? A gente teve que se adaptar de forma muito rápida, né? Mas assim, há males que vêm para bem. Apesar dessa pandemia, apesar do que houve, nós fomos descobrindo uma possibilidade de trabalhar remotamente, o que trouxe, de certa forma, uma celeridade. O jurisdicionado, me parece, eu acho que o advogado hoje ele parece estar um pouco mais satisfeito pela celeridade com que as coisas acontecem. E a gente também por poder gerenciar melhor o nosso horário, né? De certa forma, você passa a trabalhar com a produtividade, isso é inegável, né? Então, assim, hoje está trabalhando por meio eletrônico. Nesse exato momento ninguém frequenta o Tribunal de Justiça, né? No período anterior havia um revezamento para evitar uma aglomeração, porque você fica em um ambiente fechado, mas nesse exato momento 100% online, né? Mas repito, a gente teve de se adaptar às pressas, mas acho que estamos agradando.
E a população não está desatendida, né? Todo mundo que tem seus direitos ali violados ou precisam da justiça estão conseguindo normalmente o acesso. Perfeitamente. Você pode ver hoje, por exemplo, um advogado, ele precisa tutelar na seara penal, que é a minha, né? Um habeas corpus, ele protocola por e-mail, manda por e-mail, faz por meio eletrônico e não posso te afirmar que às vezes até em horas ele obtém resultado. É mesmo. Em horas a liminar. Não, e é engraçado, até, desculpa te cortar, a dinâmica do processo virou outra, porque a gente protocola o negócio, já sai uma decisão, às vezes você consegue o número do gabinete, o número vai, liga, você tem uma liminar, tem que sair, uma coisa no mesmo dia tá saindo. Então, mudou totalmente a nossa dinâmica e é engraçado que ao mesmo tempo a gente trabalha muito mais. Eu não sei se você tem essa perspectiva, essa percepção, mas eu tô trabalhando muito mais em termos de pandemia, porque aquele trajeto que você fazia de casa para o escritório, de casa para um lugar, você tá trabalhando o tempo todo. Eu não vejo diferença de sábado, domingo, segunda, feriado, tudo dia de trabalho. Amanhã é sexta-feira santa, eu vou fazer reunião com o cliente, videoconferência, tudo igual, não mudou nada. É feriado, mas só feriado. tá muito mais prático. Muito mais prático para todo mundo. Afora o plantão extraordinário, você se pega durante a semana, às vezes, trabalhando 8 horas da noite, 9 horas da noite. Né? Você conseguiu dimensionar melhor esse horário e isso é bom para todo mundo. Principalmente para a sociedade, né? Que tanto precisa ali do Poder Judiciário atento, rápido, uma celeridade, como a gente fala muito. E às vezes, no campo digital, de forma online, a população consegue obter uma resposta que antes, quando o advogado tinha que ir lá presencialmente, fica muito mais demorado. Eu acho, inclusive, que quando acabar essa pandemia, ela há de acabar, né? Se Deus quiser. A expectativa da população com relação a serviços vai mudar. Assim, não, agora é presencial. Antes você me atendia na hora, agora demora. Com certeza. Assim, isso tanto pro âmbito privado quanto público. Assim, antes era na hora, e agora? Não é mais? O que aconteceu? E você fazendo uma reunião por videoconferência, você não tem trânsito, é tudo mais fácil. Sim. Mas e aí, Gabriel, entrando, vou começar até com o Gabriel, no mercado imobiliário de fato, já mandando um abraço, né, Gabriel, o pessoal da Asconorte. Nossa associação, isso mesmo. Associação dos Construtores. Então, um abraço pro Lincoln, Igor, tem o Ítalo, né, uma turma muito boa lá, na qual o Gabriel que comanda lá o grupo. Mas aí, Gabriel, falam que o insumo, os materiais para construir aumentaram muito de preço. É isso mesmo? Isso mesmo, Thiago. A boa e velha lei da demanda e da procura, ela parece ter, unido a outros aspectos, maltratado bastante o construtor nesse momento. Né? A gente, de uma certa forma, os insumos, o produto sumiu do mercado, o que causa um aumento, ele se torna raro e na busca você acaba encontrando preços absurdos. Né? E também há o problema do desabastecimento devido ao lockdown. Alguns fornecedores, devido à paralisação temporária, esse produto acaba não sendo produzido. O que tem, nós não podemos negar também que há a figura do auxílio emergencial, que, não tirando aqui a necessidade, que acho sim que é algo necessário para aqueles que precisam, para ajudar a sociedade, mas devido ao caráter de urgência, ele passou a ser tratado sem a chamada sem a seletividade. Não houve tempo, devido à emergência, de se selecionar quem deveria receber. Acaba que esses valores, são bilhões de reais, acabam indo para o mercado e muitas vezes vão para a mão de pessoas que não têm necessidade. Como a gente vem vendo, sim, né? Muitas investigações nesse sentido. Sim. E o que acontece? Você dentro de casa, a gente percebe também que a pessoa dentro de casa, parece que o morador, o chefe de família, ele passou a notar a sua casa. Todo mundo foi fazer uma obra. Então, sumiu do mercado o cimento, sumiu a ferragem, sumiu todo tipo de insumo. Ele foi sumindo e causou um aumento de preço, uma inflação, até mesmo também com o crédito muito grande colocado no mercado, e aí realmente sumiu esse produto. Então é um período delicado, porque a gente vê
Eu ouvi relatos de construtores que eles compravam, por exemplo, lajota, um milheiro, né? 1.000 lajotas, já com frete incluso da fábrica até o local da obra. Antes era 800, 900 reais aqui em Linhares, agora já pagam 1.500. Isso vai refletir no valor final do imóvel. E aí, Thiago, falando nisso, eu pensei numa coisa que eu já vi na prática. A construtora vende seu imóvel na planta, por um valor. Sim. Durante aqueles meses de construção, ocorre esse aumento dos preços. Tá, gente? Então, para você que está entendendo, é assim, a construtora vai e vende, você comprou na planta. Inclusive, se tiver dúvida, é o 99622-4547. Pode mandar que a gente vê aqui ao vivo. Mas voltando, a pessoa comprou o imóvel sem nem ter nenhuma construção, pagou o valor. Durante a construção, os preços do cimento, lajota, tinta, subiram muito. A construtora lá no final, quando ela termina a obra, ela pode cobrar algum valor a mais ou ela tem que honrar com aquele contrato? É sempre aquela questão complicada, né? A princípio, ela não pode cobrar um valor a mais, mas tem base para se sempre discutir uma revisão contratual, né? Porque ela também arrisca de vender lá atrás. Mas o ponto todo é que ela assume o risco. O grande problema é a aplicação do direito do consumidor, né? Porque o consumidor é sempre visto como hipossuficiente, né? Para quem está em casa, que não sabe o que é hipossuficiente, é a pessoa que tem menos condição de ir num processo provar as coisas. Porque, enfim, eu sou só um consumidor, a construtora tem toda a informação necessária, né? Então, assim, dentro do contexto de consumidor, revisão contratual, existe um potencial muito grande de o consumidor ser protegido em detrimento da construtora. Mas ainda assim, dá pra gente analisar, dependendo de certos casos, né, casos fortuitos, né, alguma coisa, pandemia, às vezes a gente consegue ver, do ponto de vista construtor, algum tipo de chance de se alterar as condições do negócio. Mas a probabilidade acaba sendo baixa. Baixa. Então, via de regra, isso é até um alerta, né, para quem está construindo. Tem que tomar cuidado. Se a pessoa for vender o imóvel na planta, tem que fazer, né, Gabriel, pelo menos tentar mensurar que os valores podem sim subir. E lá na frente você pode ter uma dificuldade. A grande questão, e que isso daí é uma coisa que dá a impressão que eu estou fazendo propaganda da advocacia, né? Talvez seja um pouco. Mas assim, as pessoas têm que procurar um advogado. Não pode assinar contrato por aí e ponto. Tanto a parte da construtora quanto o comprador tem que chegar com ser um advogado para dar uma lida, problematizar aquilo. Tá, mas e se subir o preço? Prevê ali, bota uma cláusula. Se subir muito o preço, tal, acima de tantos por cento, vai ter uma readequação dos valores. Se está no contrato, não tem nenhum abuso, não tem pegadinha. Eu acho que o segredo a gente tem que viver uma vida sem pegadinhas, né? Então, e o segredo para não ter uma vida com pegadinha é chamar o advogado. Tem se tentado, Thiago, fazer alguns tipos de vinculação contratual nessas vendas na planta. Mas me parece que hoje é uma coisa ainda que esbarra um pouco no costume local. Né? Senão o linharense ele não está ainda muito habituado, ele prefere deixar de comprar. A gente vê que o consumidor, em geral, ele prefere deixar de comprar do que vincular a um índice e correr o risco de ter alguma surpresa posteriormente. Mas isso é uma questão de adaptação que a gente vai aos poucos resolvendo, né? Não, é isso aí, mas tem que tomar um pouco de cuidado. O cuidado é essencial. Assim, eu sempre falo isso pra todo mundo, né? Chama um advogado, não precisa nem ser eu, não precisa ter ninguém. Chama qualquer advogado pra dar uma lida. É importante que alguém com olhar técnico, a gente vê. A vida de advogado é vida de problema, né? Ninguém liga pra gente pra perguntar como que você tá? Não, pergunta, liga. Tiago, como é que você tá? O Atlético Mineiro ganhou de 5-0 ontem, você tá feliz? Ninguém liga falando isso. Ninguém liga. Só me liga quando o Atlético tá devendo R$1 bilhão, que é noticiado. Aí pergunta, e o Bi? Cadê? Perde pro Flamengo. Ou quando perde pro Flamengo ou Cruzeiro. Fora isso, só ligou pra falar, né? Algum problema. Eu tive um cliente outro dia ligando pra mim falar de problema. Falando assim, Thiago, desculpa te incomodar e tal. Eu sei que tá com. Falei, cara, esse é o meu trabalho. Eu ouço problema. Advogado e padre. A gente só ouve problema, né? A gente não vai ouvir. Que pode impressionante. Fica uma carga sobre nós. Tem que fazer esse desabafo pra quem tá vendo. Porque a nossa profissão não é tão simples. Muita gente acha que mas não é esse mar de rosa. E a gente vê problema. Então, como é que eu vou dizer, né? A gente tem um HD de problema na nossa cabeça. Então, quando a gente vê um contrato, assim, isso aqui pode dar problema, isso aqui pode dar problema. É isso que ajuda, é isso que faz com que um contrato preveja situações e daí não dê problema no futuro. Agora falando, a gente vai falar de financiamento logo no segundo bloco, mas antes vamos fazer um intervalo. Agora com o som tudo certo, dá para se despedir desse primeiro bloco numa boa. Fica com a gente que é um minutinho, a gente volta já.
Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei. Quem tiver pergunta, dúvida, é só mandar o nosso telefone, que é o 99622-4547, aí na tela, 99622-4547. Vamos iniciar esse segundo bloco agora com o recado da Rose. Rose é da Exata Financiamentos. Produção, roda o vídeo dela aí pra gente. Boa noite a todos da bancada, a você aí de casa que acompanha o programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei. É com muito prazer que eu estou aqui hoje para contribuir um pouquinho com esse assunto da área imobiliária na nossa cidade de Linhares. É notório, gente, o quanto que Linhares cresce na área da construção civil e com isso nós ganhamos bairros melhores planejados, uma arquitetura mais bela e melhor infraestrutura da nossa cidade. E também ganhamos, desde a última década, as melhores condições de taxas de juros. Nós estamos passando por juros nunca vistos no mercado imobiliário, iniciados a partir de 3,35 efetivo, mais suas correções. Importante para que você que quer agora comprar o teu imóvel, sair do aluguel, fazer investimentos, você tem opções como o PCVA, que é o Programa Casa Verde Amarela, correções através da TR, que é taxa referencial econômica, através da poupança, correções pelo IPCA, que é o índice de preços acumulados do consumidor. Isso dá um leque de opções para você, cliente. Então eu te dou a dica de procurar um agente credenciado bancário para que ele possa te orientar na melhor condição ao seu perfil financeiro. E também te dou a dica de procurar um corretor credenciado, pois o corretor ele é o profissional que vai te dar a condição de assinar o contrato de compra e venda. E esse contrato ele tem que estar translúcido, claro, para que você entenda o que está comprando e como vai pagar. A terceira dica é providenciar a busca sobre de qual empresa você está comprando. É uma empresa idônea? Produz imóveis que dão ou não problema? Essas 3 dicas vão fazer, sem dúvida, a maior diferença na hora de escolher o teu imóvel. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Valeu pelas dicas, Rose. Rose sempre atenta a essa área de financiamentos, a empresária aqui da região, que sempre orientando, né, Gabriel, os construtores. Sempre. Sempre, estão sempre muito ativos aí no mercado. Antes de eu passar a palavra para você, Gabriel, eu vou aproveitar e mandar um abraço, Miguel Pagotto, mandar um abraço aqui para os doutores, tá aqui nos acompanhando, Saulo Zanon. Mandar também para o Will, aqui da TV Sim. O Will tá sorrindo 24 horas por dia, tirou o aparelho, agora só dá ele. Então, Will, flamenguista sofredor, um abraço para você, meu amigo. E agora eu vou passar a palavra aqui pro Gabriel. Gabriel, fala um pouquinho como é que funciona normalmente o financiamento. Então, Thiago, ele parte primeiro de uma análise de crédito pessoal. A pessoa vai até uma das correspondentes do banco, a instituição financiadora, e diante do seu prolabore, do seu contra-cheque, vai ser avaliado sua capacidade, né, diante da prestação que vai ser imposta pela Caixa Econômica, né, e aí sim, depois de montado esse processo, é que vai partir para uma outra análise dentro da Caixa Econômica e conformidade, etc. De fato, vai depender da linha de crédito que ele adota para ver o valor, se vai ter um subsídio do governo, se não vai, né? Existem uma série de linhas de financiamento. Em tese, dá-se ali 20% de entrada e o imóvel é 80% financiado pela instituição. Isso é uma coisa que varia muito, né? De tempos em tempos, a Caixa Econômica, Banco do Brasil, o sistema habitacional costuma variar nesse valor do financiamento, percentual do financiamento do imóvel. Perfeito. E aí, doutor Thiago, quando financiou, exemplo, igual o doutor Gabriel aqui falou, financiou os 80%. Né? Então, 80% a pessoa vai ficar pagando ali, vamos colocar 20 anos para o banco. 30, né? 30, o básico é o 30, né? O básico é o 30, 35 anos. Só que aí, 30 anos que ela paga para o banco. Esse imóvel, enquanto ela está pagando, de quem que é? Então, isso é uma percepção muito engraçada, né? A pessoa compra, sai com a chave da casa, entra na casa, é minha casa. Faz o churrasco. Faz churrasco, é minha casa, mas a casa é do banco. Open house é massa, pode me chamar para open house. Churrasco também, só que a casa é do banco. A casa vai ser da pessoa só quando ela terminar de pagar tudo. Então só depois de 30 anos que é dela? Só depois de 30 anos que é dela. Eu até que já conversei com alguns profissionais do mercado, às vezes que a média de quitação de um financiamento aqui na região é 10 anos. Então, na verdade, a pessoa financia por 30, ela consegue quitar em 10 anos, em média, né? Estão dizendo.
Mas assim, são 10 anos em que a pessoa está morando numa casa que não é dela. Ela tem direito de estar lá, ela pode usar. Tem a posse. Tem a posse, tá tudo garantido. Mas a casa não é dela, a propriedade é do banco. Mas e os bancos são gente boa, hein? Isso daí tem que tomar cuidado, o problema né, todo, o problema todo é quando você para de pagar. E aí? Quando você para de pagar o dono da casa, o que o dono da casa faz? Opa, pega essa casa aqui de volta. Exatamente. Sem dó nem piedade. Pois é. Mas é o contrato, né? Tá estabelecendo assim. Tem que obedecer o contrato. Tem que ficar esperto no contrato. Então quer dizer, olha, você compra a casa e isso é muito bom chamar a atenção, porque Linhares está bombando no mercado imobiliário. E esse programa aqui, muita gente já tinha pedido para ele acontecer. Então a pessoa compra a casa, dá ali seus 10, 20% suado e o restante divide em 30 anos, que é excelente para os dois, porque talvez se também o banco não estivesse dando oportunidade de dividir em 30 anos, a pessoa nunca nem teria a possibilidade de ter uma casa. Né? E é engraçado, porque daí as pessoas também às vezes não pensam economicamente. Às vezes você fala para alguém, pois é, mas a casa é do banco, se a pessoa não pagar, o banco toma de volta a casa. Que é normal. Pra gente que tá lá nesse meio, é totalmente normal. Não tem novidade nenhuma. Aí a pessoa, mas que injustiça, os bancos são maus e tal. Eu viro sempre a pessoa e falo assim, mas calma, se o banco não pudesse pegar a casa de volta, por que o banco ia emprestar dinheiro pra alguém? Emprestar pra ninguém. Emprestar pra ninguém, eu não vou me emprestar não. Depois a pessoa não paga e fica na casa, eu fico sem nada. Então tem que pensar em como funciona o mercado. Então o banco financia porque ele tem uma garantia. E a pessoa vai pagar para ter uma casa no longo prazo. A alternativa é a pessoa guardar dinheiro na poupança ou no investimento um pouquinho melhor, né? Porque poupança também tá horrível. E daí, depois de 20, 30, 40 anos de economia, comprar uma casa à vista. Mas pouca gente consegue fazer isso, né? Não é fácil. Não é fácil. Mas é isso, tá dado o recado aí, fica ligado, porque se parar de pagar um financiamento, vira uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve, a situação fica cada vez mais delicada. Se tiver uma pergunta, a produção já botou aí para me ajudar a lembrar, né, que eu tô com uma dificuldade danada, 996224547. Inclusive tem uma pergunta aqui do Everton Langa. Everton, um abraço para você, tá sempre nos acompanhando, nos prestigiando. Ele é uma dúvida, Gabriel, vou mandar essa para você. Sabemos que o mercado está com altos preços. Como proprietário de um imóvel, quando for vender, devo aumentar o valor do meu imóvel ou devo baixar o preço para não perder a oportunidade de negócio? Um abraço, o programa tá top. Valeu, Everton. E aí, Gabriel, sua opinião? Então é o momento de se fazer uma análise de mercado. Nós estamos num momento, Thiago, nós costumamos dizer que o mercado bom é o mercado calmo. Essa pandemia, todo esse novo normal tem trazido uma onda que sobe e que desce o tempo todo. Acho, se fosse ele, aguardaria um pouco mais, avaliaria os preços locais, tentaria fazer uma atualização do valor dele, mas sempre observando aquilo que está compatível no bairro que ele está, o que se compra com o valor que ele está pedindo. Diante disso, ele vai saber adequadamente o que fazer. Qualquer coisa, Everton, já manda direto pro Gabriel, que ele é bom, viu, de opinião. Pode pegar o WhatsApp dele, depois te manda aí. Ô, Thiago, então é isso, o mercado tá uma doideira, pode-se dizer, né, Gabriel? A gente fala doideira porque, assim, os preços, eu dei um exemplo aqui de aumento de 100% da lajota, né? E aí tem essa questão de quem está comprando e de quem está vendendo, de uma assessoria mínima jurídica, claro, para você não fazer um mau negócio. Não, isso é essencial, porque é aquilo lá, estabilidade de relação. Você faz um contrato, isso tem uma frase engraçada. Quando eu dou as minhas aulas de contrato, eu sempre coloco no começo de cada aula uma frase, um ditado, uma frase de alguma pessoa conhecida, famosa. E quando eu começo as minhas aulas de contratos, tem umas frases do Charles Dickens, um escritor inglês, século XVIII, que eu falo, cara, essa por mais que não seja jurídica, é uma frase que explica o contrato. A frase basicamente é assim: um contrato é um acordo entre duas pessoas honradas que ficam se precavendo uma contra a outra como se elas fossem bandidas. E é mais ou menos isso, porque um contrato você vai prever tudo que outra pessoa pode fazer de errado para você ter alguma coisa para se blindar. E isso é um contrato. Por isso que às vezes as pessoas dizem, mas precisa colocar no papel? Você está desconfiando de mim? Assim, na verdade, de certa forma, sim, eu desconfio. Pode acontecer qualquer coisa. Mas um contrato é isso, é para você garantir e se blindar e a outra pessoa se blindar também. Ninguém está de má fé, mas é uma questão de previsibilidade.
credibilidade e também, assim, essa questão de que antes era tudo muito na palavra. E as pessoas confiavam umas nas outras e a palavra tinha força. Sim. Hoje em dia, não adianta, principalmente num contrato, a gente fala por experiência do dia a dia, você vai leva uma demanda judicial relacionada a tudo que poderia estar no contrato, mas você fala, fulano de tal escutou ele me prometendo isso. Não funciona, né, Thiago? Não tem condição. E é engraçado essa questão de contrato. Meu sócio, Osório, abraço pro Osório, inclusive. Gente boa, professor, direito de trabalho. Ele quando a gente vai assinar um contrato com um cliente, ele sempre coloca isso é muito verdade, né? Olha, a gente tá querendo assinar o contrato, porque assim, hoje a gente tá lembrando todas as condições do que a gente combinou. Mas daqui a 3, 4, 5 anos, porque o processo demora, o processo demora. Daí a gente vai falar, combinou isso. O outro fala, não, mas eu lembro outra coisa. Então por isso que tem isso no papel. E isso vale para tudo, não é só relação advogado-cliente, né? Relação com construtora, relação com prestador de serviço, relação com o seu pedreiro e tudo mais. Isso é importantíssimo. O Gabriel falou aqui que o processo demora, mas só em outros estados. Aqui o Tribunal de Justiça do Espírito Santo é rápido. O processo, você entrou hoje, amanhã já tem resposta. Faz possível para isso. Não, mas a gente sabe que é um esforço tremendo, né, Gabriel? Que a gente faz o possível. Dentro da limitação. Dentro da capacidade de investimento do próprio Estado no tribunal. É feito o possível, né? Uma instalação de mecanismos mais eficientes é uma coisa que demanda muito investimento estatal e não sei se a esse exato momento nós podemos cobrar isso. Não é fácil, mas a gente vai melhorando, vai caminhando devagarzinho, aos poucos. Aí, Gabriel, eu só queria também que a gente falou do mercado muito estável, aumentou muito. Antes da pandemia, ele vinha aumentando muito ou estava desacelerado? Tiago, ele vinha numa calmaria. Uma calmaria no sentido assim, havia vendas efetivas, sucessivamente se vendendo imóvel, mas tinha uma certa batida, digamos assim. Mas em meio à pandemia houve digo até assim, uma aceleração que nós não esperávamos. Né? E isso foi motivado por uma série de fatores. A construção sempre foi a menina dos olhos do governo federal. Diante disso, o governo passou a reduzir juros para incentivar, porque o setor da construção civil empregou mais de 140 milhões de pessoas. Isso tudo? Muita gente. E, de certa forma, isso movimenta, dá o sustento para várias famílias. Né? Então, o governo federal fez o quê? Ele reduziu os juros para que houvesse uma procura grande e nós, construtores, não parássemos. Só que sim, isso foi uma boa tentativa, mas nós sabemos que isso ia voltar. E ela volta agora, porque mantida a pandemia, a gente vê que houve uma grande compra, mas agora é um período de desconfiança, que é o grande desafio, acredito eu, agora, em 2021. É a desconfiança devido a essa sucessão essa sucessão que o próprio vírus tem feito. Sim. Né? Mas ainda a gente está bem otimista ainda para 2021. Que bacana, é isso aí. A gente ouve falar da questão do otimismo e que tem que manter mesmo otimismo em tudo, até mesmo na pandemia. Porque, pelo amor de Deus, a situação está crítica, mas a gente tem que viver. Né? E temos que ter qualidade de vida ao mesmo tempo também. Não nesse momento agora, nesse momento ficar em casa não é qualidade de vida, mas é essencial. Realmente. Né? É o jeito. Então, a gente precisa, é aquela coisa, né? Vão-se os anéis, mas ficam os dedos, né? A gente precisa preservar o que é mais importante. O mais importante agora é quem consegue se preservar, ótimo, perfeito. Certo. Quem não consegue, tem que sair de casa, coloca máscara aí, coloca álcool gel. Tomando os cuidados. Toma os cuidados, assim, eu acho que é o mínimo, né? Porque é difícil até você falar o que é certo, o que é errado, que eu, pelo menos, até hoje não descobri. O que é certo, o que é errado, a partir do momento que você vê tanta gente passando muita dificuldade. Sim. Então é muito complicado esse assunto. Em relação... Tem um vídeo aí do Igor Magalhães, mandou aí, falando um pouquinho pra gente do mercado atual e pós-pandemia, a opinião dele. Produção, dá para soltar ainda antes do intervalo? Solta aí pra gente então, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, bancada. Boa noite a todos os telespectadores. Estou passando aqui a convite do meu amigo Thiago, para poder falar um pouquinho sobre a perspectiva do mercado imobiliário. Apesar de estarmos enfrentando uma pandemia, é muito positiva a visão a respeito do mercado imobiliário, porque nós tivemos muitos benefícios durante esse período de pandemia.
com relação a taxas, que tivemos reduções, com relação à facilidade de entradas para pagamento dos imóveis, as parcelas, tudo tem melhorado. E, consequentemente, a gente imaginava que ia ter uma queda com relação a isso. Os números se mantiveram e até foram positivos. Superaram a expectativa do que todos imaginavam e a tendência que a gente imagina aí que continue subindo e aumentando esses números de venda e de negociações envolvendo imóveis. Desde já agradeço ao convite e estamos à disposição para qualquer coisa aí, viu? Valeu, galera! É isso aí, Igor, nosso amigo, colega, também da área do direito, também é corretor, e mandando essa mensagem positiva. Tomara que o mercado fique aquecido, continue aquecido, porque assim gera emprego, a economia roda e faz muita gente ter o seu pão de cada dia. É o que a gente tanto espera. Exatamente. E aí, antes agora da gente falar um pouquinho do vídeo, Gabriel, até para falar do pós-pandemia, a gente vai chamar o intervalo, que aí daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco. Fica com a gente, é um minutinho, a gente volta já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei. Eu quero agradecer a todos que estão participando. Tá chegando várias mensagens aqui, inclusive uma especial. Tô vendo aqui o telefone digitando. Minha mãe mandando a mensagem, um abraço pro Gabriel, pro Thiago, falando que o programa tá muito bom. Mãe, obrigado, daqui a pouco eu tô aí para te dar aquele abraço apertado. E também um abraço especial pra Miriam, que eu tanto gosto, tá nos assistindo também. A Luciana, minha irmã, o Léo e a Maria, meus sobrinhos. Lá em casa ninguém perde um programa. Não sei se na casa de vocês eles são babão também, mas lá em casa, todo o programa eles estão assistindo, mandam um recado. Um beijo para vocês todos. Quem quiser participar, o programa tá aí, 996224547. E Gabriel, queria sua opinião relacionada até à pergunta do Everton Langa, que mandou agora há pouco. E falando até também do mercado pós-Covid, que a gente não sabe como vai ser, mas já tem uma certa perspectiva. Você compraria um imóvel hoje? Porque o Pagoto até mandou aqui, Pagoto, um abraço novamente para você. Você disse que o consórcio de fato vale a pena, porque não tem os juros. Então até explicou aqui em umas mensagens, e é mais ou menos isso aí mesmo, Pagoto. Mas você, Gabriel, compraria um imóvel hoje, independente se fosse por consórcio, à vista ou financiado pelo banco? Tiago, qualquer que for a modalidade, sem dúvida eu compraria. Nós vivemos, como a Rose chegou a especificar no bloco passado, a maior baixa de juros da história no Brasil. E com essa inflação, o governo está precisando dar uma resposta ao mercado para desacelerar um pouco essa inflação. Qual é a medida que ele vai tomar? Ele vai aumentar a taxa de juros. Já aumentou agora recentemente, vai voltar a aumentar novamente para conter essa inflação. Então, me parece que, inclusive, no cenário pós-pandemia, quando isso tudo passar, nós estaremos com os juros que tínhamos antigamente. Então, eu acho que o que o consumidor hoje ele tem que colocar na mente dele é o seguinte, que a crise ela também deve ser utilizada como uma oportunidade de pegar um imóvel numa boa condição, de pegar um imóvel num juro mais acessível. Sem dúvida eu compraria. Perfeito, que é uma dúvida que veio aqui de telespectador também. E eu estava nessa, apesar de não estar com dinheiro para comprar um imóvel, eu estava com essa dúvida, se valeria a pena ou não comprar agora nesse momento. Tiago, tem uma pergunta aqui do Vinícius. Ele fala em relação aos juros, que o Gabriel até acabou de citar, perguntando, pelo que eu entendi, assim, você faz um contrato com o banco, né, e você começa a pagar uns juros altos, você achava que seria menor, ou talvez estava menor, mas durante o contrato ele foi aumentando. Pode ser discutido judicialmente? Essa é a pergunta do Vinícius. Vinícius, obrigado pela participação.
Então, essa também é uma situação meio complicada. Porque judicialmente, assim, a gente gosta de falar, né? No mundo do direito a gente faz. Judicialmente pode falar qualquer coisa, né? A gente pode discutir. Agora, tem chance disso ser realmente alterado? Realmente, nesse tipo de caso, a gente precisa analisar o contrato, como é que está no contrato, como é que a coisa foi discutida. Aqueles juros que estão cobrados, eles estão realmente abusivos? São abusivos ou não? Porque às vezes também tem que pensar de novo. Parece que eu estou defendendo construtora e banco, né? Eu não sou uma pessoa horrível, gente, eu juro. Gabriel tá te olhando aqui de 3 dedos só para ver o que você vai falar. Porque o produtor também tem que pensar de um lado e do outro lado, né? A gente pensa às vezes, muito na ótica do consumidor. Pô, eu contratei tal coisa, agora a parcela está muito maior. Tá, mas mudou a condição do país, os juros aumentaram. E tudo isso está envolvido, tem um contexto maior. Então tem que ver se aquela alteração negocial, as condições iniciais do negócio, elas tiveram uma alteração que era, sei lá, que ninguém podia se surpreender. Será que ia acontecer isso ou não? Tá? A pandemia, por exemplo, é uma situação que ninguém ia imaginar que ia acontecer, né? Mas, usualmente, a economia flutua, a taxa de juros sobe, desce, a inflação sobe, desce. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tem que analisar o contrato. Tem que analisar o contrato. E com o advogado sempre. Com o advogado para... Então, Vinícius, acaba com sua resposta. E quando a gente leu aqui no intervalo, a gente até falou sobre isso. É uma análise caso a caso. Não dá para falar de maneira genérica, porque a gente poderia estar cometendo aqui um erro, um grave erro. Então, assim, tem que levar no especialista, que é da área do direito, deixar ele olhar, um advogado seu de confiança, que provavelmente ele vai te orientar e falar se aqueles juros são abusivos ou não. Aí, se forem, o Poder Judiciário está de portas abertas para poder corrigir uma ilegalidade. Falando no Poder Judiciário, ele está tão de portas abertas que foram até discutir o título do Flamengo Esporte, né? Querendo tirar do esporte, é brincadeira. Então, assim, o Poder Judiciário está aberto para tudo. Eu já ouvi, eu nunca presenciei, mas eu já ouvi histórias de gente que entrou no juizado especial só para pedir desculpa. Assim, exigência de pedir desculpa. Não, eu quero que a pessoa me peça desculpas aqui na audiência. Foi pra isso. Aí, Gabriel, pra isso. Chegar lá no tribunal, um recurso porque não foi pedido desculpa. Foi 87, né? Gente, esporte, tadinho do esporte, tem o título lá, reconhecido, mas o Flamengo pega no pé dele. Aqui, Gabriel, você que tá aí na área de construção também, além de ser um brilhante jurista, corretor, você vai colocar uma casa à venda, normalmente você tem que ter uma orientação de um corretor, até para ele te auxiliar também, qual é o valor exato dessa casa, o que pode cair ou não, mas tem que ser feito um contrato ali, porque se ele vender, ele tem uma porcentagem. Sim, Thiago, a gente orienta que sim, que haja esse contrato, né? Muitas vezes a gente vê que o costume local, isso passa um pouco batido, mas é interessante para dar garantia jurídica a todo mundo, né? O profissional, o bom corretor, ele não só faz uma boa venda, como ele sela uma parceria de longa data. Mas é preciso se resguardar porque existem momentos de instabilidade, né? E muitas vezes pode haver necessidade de até mesmo acionar o judiciário, né? Ou haver algum tipo. Então é importante se resguardar sim. Tem que fazer um contrato. Tem que fazer um contratinho. Aliás, até sobre corretagem, eu acho que é importante a gente falar pro pessoal de casa que se você fizer um contrato com o corretor e tiver uma cláusula de exclusividade, se você vender a casa para um amigo que não passou pelo corretor, o corretor vai poder exigir o percentual dele. Então tem que tomar cuidado com o contrato com o corretor, tá? Tem uma cláusula de exclusividade, dá uma lida ali. Porque se tiver... Se tiver, não interessa, vendi no LX. Campeão, você vai ter que pagar o percentual do corretor. Mas ele não se envolveu com nada. Você colocou uma cláusula de exclusividade. Você aceitou. Você aceitou. Então tomem cuidado com a cláusula de exclusividade. Bem lembrado, viu, Thiago? É isso aí mesmo. E o corretor não faz por mal, isso é uma negociação entre as partes. Exatamente. Ele mandou, tem a cláusula de exclusividade, você aceitou, você está vinculado a ele. Agora, é claro, se você também faz uma cláusula de exclusividade e vê que ele não está dando atenção àquela venda ao imóvel, tudo pode ser discutido. Claro, daí é caso de rescindir o contrato. Rescindir o contrato. Agora, aproveitando, mandando um abraço também para a Mila Coste, mandou boa noite, Mila, obrigado pela participação com a gente pelo YouTube. E o Diogo Vinhas deu os parabéns aqui, informação de qualidade. Pai não perde, né? Pai isso aí. Tá igual papai fica ligadinho também. E o Diogo perguntou, Gabriel, vou para você. Alguns acham que morar em imóvel alugado é mais vantajoso que comprar um imóvel.
há alguma verdade nisso? Obrigado pela pergunta, Diogo. Ótima pergunta do Diogo. Veja, Tiago, tudo tem que ser analisado caso a caso. Qual é a taxa de juros? O que nesses 30 anos, nesse período, desses 10, 20 ou 30 anos, o que você vai pagar de juros? Né? A gente vê que a moradia, a casa própria é o sonho do brasileiro, mas isso não pode ser feito a qualquer custo. Obviamente, deve-se analisar e ver se não é o momento adequado de você manter o aluguel até se capitalizar e dar uma entrada que seja aquilo que substancialmente atenda, né, o contrato ao ponto de não te suportar muitos juros, entendeu? Sendo bem isento nessa resposta. Tá certo. Agora vai uma pro Thiago aqui, a Rose Bonfante, que já estava aqui, mandou um vídeo, esclareceu, mandou um super recado. Agora tem uma observação, Thiago, que é aqui, ó. Que é uma dica, na verdade, para quem está com juros altos nos contratos, com aquela pergunta que eu te direcionei. Ela falou que o cliente pode fazer a portabilidade do contrato para outro banco que ofereça juros menores. Sim, isso existe mesmo. Bacana, né, Rose? Obrigado aí pela dica. Uma coisa que é interessante é o seguinte, a pessoa também não pode focar só nos juros. Porque, inclusive, eu vivi essa situação recentemente pessoal, porque eu tenho um imóvel financiado aqui. E daí, minha gerente falou assim, não quer transferir para o meu banco? Eu não vou ficar dando propaganda do banco, tá, gente? Desculpa. E, de fato, tinha condições melhores em termos de juros. Só que eu ia ter os custos do cartório. Daí quando eu coloquei os custos de cartório, que eu ia ter que fazer uma verbação e tal, daí já não valia mais a pena. Ia ter muito mais trabalho. Então assim, foquem, é interessante buscar outro banco, fazer a portabilidade, mas pensem em todos os custos envolvidos. Porque às vezes não é só juros, às vezes você também tem aquela taxa de emolumento de cartório, que é um percentual relevante. É sempre na faixa dos milhares de reais, então... Então tem que tomar cuidado de qualquer forma, né, Thiago? Não tem jeito. E aí, sabe quem mandou um abraço, Gabriel? Quem? Vandre Família, o pai do Gabriel. Um abraço, mandou para todos nós aqui da bancada. Um abraço importante, Vandre. Muito obrigado, meu amigo, por estar nos prestigiando. E também quem mandou um abraço especial foi o Flaviano da Casa Nova. E aí ele pediu para falar um pouquinho sobre o leilão. Falou que está sempre acompanhando o programa. Flaviano é nota 10. Está sempre acompanhando o programa, tudo, e falar um pouquinho de leilão. Flaviano, depois, se tiver alguma pergunta, você pode mandar especial, porque como ela veio aqui no final do programa, a produção já até falou aqui no meu ponto eletrônico aqui, ó, inexistente, falando que já é para acabar, não tem jeito, porque senão o Se Notícias vai pegar a gente pelo olho. Gabriel, agradeço sua participação, contribuiu demais, trazendo notícias importantes do mercado imobiliário e também do Tribunal de Justiça. Meu amigo, eu me sinto muito honrado de estar aqui. E dos tantos convites que você fez, eu juro que agora eu tô mais à vontade para aceitar outras vezes. Tá bom? Isso aí. Doutor Thiago, agradeço imensamente ter vindo. Abrir um pouquinho de mão do doutorado que você está fazendo para poder estar aqui com a gente, levando informação de qualidade para a população. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui, eu acho muito legal, a iniciativa é muito, muito boa. A gente precisa disseminar informação, acho que é um compromisso nosso, assim, não só, a gente fala que advogado é quem faz justiça, né? Sem advogado não se faz justiça. E a gente parte da justiça é fazer as pessoas entenderem os seus direitos. Então esse programa aqui é essencial para as pessoas saberem exatamente onde é que elas estão pisando. Tem um papel social muito relevante. É um prazer estar aqui, enorme estar aqui. É por isso que a gente só traz profissionais de qualidade aqui. Isso aí. Muito obrigado mais uma vez. A gente agradece a todos que ficaram com a gente até o final, participaram tanto pela TV, tanto pelo rádio. A gente deseja um excelente feriado, Sexta-feira da Paixão, com muita paz, pedindo sempre a Deus para que abençoe esse nosso mundo e a gente possa sair o mais rápido desse momento tão triste e trágico que vemos vivenciando. Então, um abraço a todos, um bom final de semana e lembrando, de terça a sexta é o Bate-Papo das 6, mas só a quinta é a da lei. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia.
Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção. Com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada, a Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.